paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, aqui estamos fazendo mais uma pequena introduçãozinha na nossa lição, nossa terceira lição, que vai estar falando sobre o Deus que fala. Estamos falando esse trimestre sobre o Espírito Santo, e uma das características da lição é a fala do Espírito Santo. O Espírito Santo falando ao homem. E aí nós vimos durante a semana alguns pontozinhos. Amanhã será a nossa lição. Quem puder participar, entra lá. Vamos marcar para 11 horas, porque no período da manhã a gente vai ter uma manhã com Deus. Quem puder também estar na igreja lá, começa às 8 horas. Vai ser uma consagração abençoada. Então, falando um pouquinho desse ponto, Deus que fala, eu queria ler um texto que está em 2 Timóteo 3,16. E é o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo inspirou homens para que a escrevessem. Então, ela é a própria palavra de Deus ditada pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21 diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, a gente vê que há a atuação do Espírito Santo no homem para escrever o texto bíblico. E diferente do que alguns possam imaginar, a pessoa não é tomada pelo Espírito, como os kardecistas fazem aqui, que eles são tomados e fazem a transcrição. O Espírito Santo, ele atua na inspiração do homem, tanto que a gente vê influências dentro do texto bíblico dos próprios escritores. 2 Pedro 3,16 diz o seguinte: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, Pedro aqui está falando das cartas de Paulo, que há pontos que são difíceis de entender, e aí a gente vê que esses pontos vêm pela eloquência do próprio Paulo, pela forma de ele falar. Então, o Espírito Santo, ele inspira a pessoa, inspirar os homens para escrever, mas não tiraram características dele. Você vê que há dentro dos textos bíblicos, há uma grande diferença, a participação do homem ali na inscrição. Por exemplo, os provérbios, que são diferentes de alguns outros textos, são verdades práticas, são bem instrutivos ali. A gente vê Salomão usando da sua sabedoria e vários outros. Então, há essa inspiração do Espírito Santo e com a participação do homem escrevendo o texto bíblico. E aí, nesse sentido, o que nós temos como palavra de Deus, porque existem pontos que são, por exemplo, os livros apócrifos, que existe na igreja, na Bíblia católica, mas na protestante não temos. E aí entra o ponto da canonicidade, ou se os textos são inspirados ou não. E se tratando desses livros apócrifos, nós vemos que eles têm seu valor histórico, têm seu valor cultural, mas não há uma inspiração divina. E aí a gente vai falar um pouquinho disso amanhã também. Isso foi só para a gente ter uma ideia, porque para ser considerado canônico, para ser considerado texto sagrado, tem que ter essa inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo que fala que a sua palavra está escrita, e essa é a inspiração bíblica. Valeu, gente. Obrigado aí. Foi só uma pinceladinha do que nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo e ele falando ao ser humano. Então, amanhã, 11 horas é o nosso encontro lá. Quem puder, vamos lá conversar um pouquinho, aprender um pouco sobre a palavra, compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Deus abençoe a vida de cada um. Paz.